Que tipo de informações você deve procurar antes de aplicar o seu suado dinheirinho, tá? Num fundo de investimento. Eu te aguardo na aula. O que são fundos de investimentos? Um fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira que é formada pela união de vários investidores que eles se juntam para a realização de investimento financeiro. Ele não possui, né, uma personalidade jurídica, né, e ele é constituído como se fosse um condomínio. Ele tem um determinado objetivo que é comum a todos esses cotistas, né, digamos assim, né, que é um objetivo de um retorno esperado, né, sobre as suas aplicações, tá? Então, dividindo as receitas geradas, né, por esse fundo, né, por esse condomínio, menos as despesas necessárias para que esse empreendimento, né, para que esse condomínio funcione, assim como um condomínio, né, que talvez você more, tem que ter lá o pagamento do condomínio para poder fazer o pagamento das despesas, né, de limpeza, cooperagem, manutenção, enfim. E de um condomínio, né, constituído, né, como exemplo aqui para fundo de investimento, seria a mesma coisa, tá? A administração e a gestão do fundo são realizadas por especialistas contratados, né? Esses administradores eles vão tratar de aspectos jurídicos e legais do fundo. Os gestores, né, do fundo, né, o gestor do fundo ele vai cuidar da estratégia para a montagem da carteira desses ativos, né, dos ativos que vão compor esse fundo, objetivando o maior lucro possível com o menor nível de risco, né? Então pode ser um fundo que ele vai acompanhar um determinado benchmark, um determinado setor, né, como nós vimos anteriormente, ou simplesmente ele vai querer espelhar um determinado índice ou superá-lo, né? Então aí vai ter a diversificação dos tipos de fundo de investimento, mas esse vai ser o papel aí, basicamente, do gestor, né, visando sempre o lucro, né, e o maior lucro possível. Os investidores investem segundo regras que são pré-acordadas, que nada mais são do que os regulamentos dos fundos. Pense num fundo de investimento como um intermediário que vai realizar suas aplicações financeiras. Os fundos são o melhor caminho para aqueles investidores que têm pouco dinheiro, né, e também têm pouco tempo. Como nós vimos na aula anterior, que nós falamos sobre ações, você pode comprar diretamente aquele papel, né, aquela ação, nós vimos, né, através lá o lote, né, pode ser fracionado ou lote padrão, ou você pode adquirir também cotas, né, de participação em fundos que a sua carteira é composta por aqueles papéis ou determinados papéis de empresas do mesmo setor. Quando a gente investe em ações, né, a gente faz essa aquisição diretamente, mas pode ser feito através do fundo, né, de investimento, que vai te poupar menos desgaste, no sentido de ter que ficar acompanhando o mercado, entrar e sair das operações, enfim. Mas a questão de remuneração, né, tem taxa de administração nos fundos que você, como investidor diretamente adquirindo as ações, você não teria outras, tá? Então, mas tem essa possibilidade aí. No mercado financeiro, tem investimento para todo tipo de perfil. Ao aplicar num fundo de investimento, você compra cotas desse fundo e se torna um cotista. A cota ela é a fatia do fundo que lhe pertence. E você saberá se a sua aplicação está com ganho alto ou não, se a sua cota estiver valendo mais ou menos do que o preço pago ao comprar quando fez a sua aplicação no fundo. Mesma coisa fazendo aí um paralelo às ações, quando você compra a ação a um determinado, né, nível de preço, você sabe se está ganhando dinheiro ou não, se aquela ação no outro dia estiver valendo mais ou menos. E no fundo é a mesma coisa. Dependendo do tipo de fundo, as carteiras geralmente podem ser mais diversificadas ou menos diversificadas, podendo conter ativos de diversos tipos, tais como, né, ações, títulos de renda fixa,
CDBs, né, títulos cambiais, derivativos ou commodities que são negociadas na Bolsa de Valores. Também pode ser composta aí por títulos públicos, entre outros. Todo o dinheiro aplicado nos fundos, ele é convertido em cotas. Essas cotas são distribuídas entre os aplicadores ou cotistas, tá? Que passam a ser os proprietários, né, de parte dessa carteira. Então, tem ali a carteira, né, aquele montante ali de milhões de reais ou bilhões de reais, só que essa carteira, cada um desses cotistas é dono de um pedaço, né, de uma fração dessa carteira, tá? E o lucro, né, ele vai ser repartido, né, proporcional ao seu capital investido. O valor da cota, ele é atualizado diariamente, tá? E o cálculo do saldo do cotista é feito multiplicando o número de cotas adquiridas pelo valor da cota no dia. No Brasil, o primeiro fundo de investimento foi o Valéria I, né? Um fundo fechado que foi criado lá em 1952 e administrado pelo Banco Deltec. Isso aí é só uma parte histórica aí dos fundos de investimento. E que tipos de fundos existem? Os fundos de investimento são divididos em fundos de renda fixa e de renda variável. Não importa a quantidade de nomes que o mercado dê para os fundos de investimentos, ele só pode estar, né, em uma dessas categorias. Nos fundos de renda fixa, você pode optar pelos fundos pós-fixados ou pré-fixados. Nos de renda variável, as alternativas são os fundos de ações ou derivativos. Tá? Então, uma coisa importante é você ler atentamente o regulamento do fundo antes de fazer suas aplicações. O regulamento ele vai funcionar como uma espécie de procuração que você dá ao gestor para fazer as aplicações em seu nome. Portanto, você deve se certificar dos poderes que está dando a esse gestor aí que vai cuidar do seu suado dinheirinho. Nos fundos de renda fixas, de renda fixa, né, melhor dizendo, temos aí os pós-fixados. São os chamados fundos DI, né? Aqueles que seguem as taxas de juros diárias utilizadas nas operações interbancárias. Esses fundos não correm o risco de uma oscilação nas taxas de juros, ou seja, se as taxas subirem, eles acompanham a alta. Os fundos DI que aplicam em papéis do governo federal são os fundos mais conservadores do mercado. Isso porque, além de não estarem sujeitos às flutuações nas taxas, o risco de um emissor do papel não honrar o título também é baixo, porque sua carteira só tem aplicações em títulos do governo federal. Já os pré-fixados são fundos que podem aplicar em papéis pré-fixados, ou seja, aqueles que vão embutir uma taxa fixa previamente acordada entre emissor e comprador do papel. Esses papéis podem ser públicos ou privados, e quanto maior o risco de inadimplência do papel, lembra que nós estudamos a questão de classificação do rating, maior, né, será a taxa. Outro ponto importante a ser observado é o risco de oscilação nas taxas de juros. Como esses fundos compram papéis pré-fixados, se houver uma alta nas taxas de juros da economia, as cotas desses fundos não vão acompanhar a alta, pelo contrário, né, elas vão registrar uma perda. Já os fundos de renda variável, nós temos os fundos de ações, né? Os fundos de ações, eles precisam ter ao menos 51% de sua carteira aplicada em ações e podem estar divididos em diversos segmentos. Eles podem ser fundos indexados a algum benchmark, né, um ponto de referência, como o índice Bovespa, ou setoriais. Como os fundos de ações de energia, a gente pode ter um exemplo, né? Os fundos de ações de energia, de tecnologia. O que a gente pode ter aí também adicionado, né, a esses fundos de ações? São fundos, né, que vão procurar na composição da sua carteira aquelas ações de segunda linha, né, as small caps, né, hoje de maior liquidez, que são as blue chips, que caso esses termos sejam novidade hoje nessa aula, na aula anterior nós falamos justamente sobre esses assuntos, tá? Fundos
Derivativos, né, dentro dos fundos de renda variável, são fundos que aplicam, né, em diversos mercados ao mesmo tempo, né, e usam fartamente os contratos de futuro e de opções, né, os chamados aí derivativos, né, em suas carteiras. São fundos conhecidos como derivativos. Eles são fundos agressivos, né, e que em geral eles vão estar sempre utilizando o mercado futuro de opções para alavancar suas aplicações. Então, o que são fundos derivativos ou hedge funds, né? São fundos que recorrem aos mercados futuros e de opções para completar suas aplicações. Os hedge funds, né, ficaram populares no mercado internacional no início da década de 90. São carteiras que podem operar diversos mercados de forma simultânea e utilizam fartamente os mercados futuros e de opções, né, para inflar o seu patrimônio. Não entenda o termo inflar, né, de forma pejorativa. Os administradores dessas carteiras podem aplicar um volume superior ao seu patrimônio porque tomam recursos emprestados de terceiros, o que no mercado, né, é conhecido como alavancagem. Essa é uma operação de alto risco, mas que possibilita ganhos espetaculares, né? Alavancagem, né, são operações que permitem que você faça aplicações num montante muito maior do que o seu capital, o que poderá inflar a rentabilidade de suas aplicações, fazendo com que você ganhe muito dinheiro, mas são operações que embutem muito risco. Na primeira aula desse módulo, né, quando eu falei lá de planejamento financeiro, eu já trouxe essa palavra, já falei sobre a questão de risco, né, de planejamento, e falei sobre a alavancagem, da preocupação da gente começar a cimentar aí uma base de conhecimento para não ingressar no mercado de forma equivocada, porque o nosso objeto de atuação aí, que são os mini contratos de índice de dólar, são mercados, né, são ativos que a gente vai operar de forma alavancada, sem sombra de dúvida, né, porque a gente não vai operar aí com cada contrato de dólar cheio, 50 mil dólares, você vai operar, a corretora te permite por margem por contrato. Imagina, né, você com 50 reais está operando um contrato de 50 mil dólares. Olha o tamanho dessa alavancagem, né? Isso que a gente está falando aqui, que essa alavancagem, ela te permite fazer aplicações em um determinado ativo ou num mercado que é muito superior ao que você teria capacidade de fazer. Por isso aquela preocupação com a questão do planejamento e a gente estipular pelo menos um capital mínimo, né, considerado mais seguro, entre aspas, no sentido de poder operar com técnica, né, com conhecimento, estratégia de forma mais assertiva, tá? Não sair operando aí de qualquer maneira, tá? Então, tem lá na nossa aula 1, vocês revisitem lá aquele conteúdo que vocês vão poder linkar o que nós falamos aqui hoje com aquela primeira aula. E o que são fundos indexados, né? São aqueles que seguem um índice de mercado. Os fundos indexados, eles reproduzem na vida real a carteira virtual que forma determinado índice de mercado. Os mais comuns no mercado brasileiro são os fundos indexados ao CDI, conhecido como fundos DI, que nós falamos aí anteriormente. E os fundos indexados ao Ibovespa, né? A performance desses fundos precisa ter forte correlação com o índice que deve ser seguido conforme o seu regulamento. Se um fundo indexado ao Ibovespa apresenta uma alta quando o índice cai, é porque não está fazendo o que manda o seu regulamento, né? E isso é um perigo, é um sinal de alerta. Pontualmente, você pode até achar bom que sua cota valorize enquanto o índice está em queda, mas note que o fundo está mudando sua política de investimento e você precisa ser avisado com antecedência e se verificar se você vai concordar ou não com essa nova política, com essa nova estratégia, né? Com essa mudança aí que está sendo proposta, a rota aí inicial que é do fundo, né? E pelo qual você entrou, tá? Para que no futuro você não venha ter uma surpresa desagradável. Então fique sempre atento, né? Nesse caso aí, a esse tipo de variação, acompanhando sempre as suas cotas aí, os seus investimentos. E o que são fundos cambiais? São carteiras que aplicam em títulos indexados à variação cambial. Esses fundos são uma excelente alternativa para investidores que precisam fazer aplicações em dólar. Os analistas consideram essa opção de investimento mais segura do que a compra de dólar em papel moeda. Desde o fim da âncora cambial, né, em janeiro lá de 1999, esses fundos são tidos como aplicações de renda variável.
pois o preço do dólar passou a oscilar livremente no mercado, refletindo simplesmente a demanda da moeda, né? O livre mercado. A carteira de um fundo cambial é recheada por aplicações em títulos que pagam juros sobre a variação cambial. Por isso, além de acompanhar a variação do dólar, eles embutem também um rendimento em renda fixa. Os analistas eles recomendam aplicações nesses fundos para investidores que têm alguma obrigação em dólar, né, como uma dívida ou um compromisso futuro. Se você for viajar para o exterior, por exemplo, pode guardar suas economias no fundo cambial, pois na data da viagem irá trocar suas economias por dólares para pagar a sua despesa. Tá? Então, a âncora cambial foi um instrumento criado pelo governo em 1994 para estabilizar a moeda, né, que atrelou o valor do real ao dólar. Tá? Essas foram as referências que nós utilizamos para compor aí o nosso conteúdo da aula de hoje e eu te aguardo na próxima aula.